Se perdeu alguma coisa, fique em pé, porque o teu Deus tem muito mais para dar do que o diabo para roubar. O teu Deus é poderoso, o teu Deus é fiel, o teu Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus, se posicione. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 12. O reino de Deus trabalha muito com meritocracia. A gente precisa merecer o que a gente quer. Não é a graça é um favor imerecido. Mas nas lutas da vida, algumas vezes a gente fala sobre coisas que na verdade a gente nem acredita. Oramos por alguma intervenção de Deus, mas porque, eu vou orar. Mas no fundo, a gente não acredita. E eu creio que é um tempo da gente ter posição. A gente precisa ter uma posição. Hoje as pessoas lutam para ter posições políticas, posições ideológicas, mas a posição que realmente nós temos que ter é uma posição sobrenatural. É entender quem a gente é, a autoridade que a gente tem, o Deus que a gente serve. Pô, nós não somos qualquer coisa. Nós não somos. A nossa fé não é uma fé pequena, gente. O nosso Deus, o Deus que nós professamos, Ele é o maior de todos. Ele é o maior de todos. Quando você assiste mitologia grega, ou quando você vê os países nórdicos, os vikings, tem até uma série dos vikings, vocês viam que aquelas pessoas morriam pela sua fé. Eles acreditavam em deuses, e os deuses que eles acreditam, diferente do nosso Jesus, que não é só presente conosco, mas existem provas científicas, evidentes que Jesus existiu. Nossa fé não é só uma fé ilógica, a lógica, ele está na história. Agora você vê lá, os deuses nórdicos, Poseidon, Afrodite, Zeus, gente, criado de uma ideia, e as pessoas morriam por eles. Quando você vai numa aldeia indígena, por exemplo, tem muitas aldeias ainda reclusas, que fazem sacrifício de crianças que nascem com alguma deformidade, porque na cabeça deles, na fé deles, aquela criança é alguma penitência, algum problema, então ela sacrifica. E eu não acredito que o pai que sacrifica um filho com alguma deficiência porque odeia o filho, é porque aquilo que ele acredita é mais forte do que o amor que ele sente pela criança. Eu não creio que quando uma mãe vai lá sacrificar um filho é porque eu odeio. Não. Deve ir com o coração partido, mas ela vai com uma certeza: a minha fé manda eu fazer isso. Então eu acredito que nós cristãos, que servimos a um Cristo ressurreto, a gente precisa ter uma posição. Não dá para ser essa água de salsicha, esse pó de suco, essa coisa fraca, sensível, frágil, esse cristal. Tem que ter posição. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12, fala assim, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós.
Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, o terceiro, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Feche os seus olhos. Deus, é a tua palavra. Esse povo veio até aqui, os que estão online, porque eles querem direção. Eles precisam da tua palavra. Não é luxo, não é capricho, é necessidade. É a voz que tem que estar acima de toda voz. É a vontade que tem que estar acima de qualquer outra vontade. É a voz que emana na alma. É a voz que me dá destino. Fala conosco, Espírito Santo. Nós imploramos pela tua voz, a voz que cabe na minha alma, saculeja o meu espírito, em nome de Jesus, amém. Isaque estava na terra que seu pai Abraão peregrinou, e por uma direção de Deus, ele permaneceu ali. Era uma terra dos filisteus, mas a Bíblia deixa claro que Isaque não era um homem comum, havia algo sobre ele, havia uma unção, uma aliança que o próprio Deus tinha feito com Abraão, a aliança de abençoar a sua descendência. Ele decidiu ficar, era a mesma terra, o mesmo lugar, havia uma seca muito grande, uma época de fome, mas no versículo 12, Deus derramou uma unção, no versículo 12 do capítulo 26, tão grande sobre Isaque, que a Bíblia diz que ele plantava 1 e colhia 100. Era a mesma terra. A terra que ele plantava era a mesma terra dos filisteus, era o mesmo sol, era o mesmo tempo, era a mesma semente. Mas havia uma unção em Isaque, que o que ele fazia prosperava. Eu não sei se você já viveu com isso, de você trabalhar com pessoas que ganham a mesma coisa que você, ou ter o mesmo padrão de vida financeiro que você, e você se vê fazendo mais, chegando mais. Se você não se viu ainda, você vai se ver em nome do Senhor Jesus, porque isso exalta o nome do nosso Deus. Prosperidade não é o quanto cai na sua conta, prosperidade é o quanto de bênção de Deus que recai sobre você. Isaque prospera. A Bíblia diz que os homens de Abimeleque começam a ficar com inveja mesmo, olhar para ele e não suportar, porque a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Ele era o estrangeiro, os donos da terra eram os filisteus, eles conheciam a terra, eles eram os patrões. Isaque era um peregrino que estava temporariamente morando ali, mas esse tempo temporário o fez ser um homem riquíssimo. E inveja é um negócio terrível, porque a hora que Isaque começou a prosperar, Abraão já tinha passado por essas terras há muito tempo atrás e aberto poços. Na hora que Isaque começa a prosperar, a primeira coisa que os filisteus fazem é entulhar os poços que o pai de Isaque tinha feito. Eles entulham os poços. É raiva. Mas não adiantava. Mesmo tendo oposição, dificuldade, cara feia, inveja, conversa, porque Isaque tinha o sobrenatural. É sobrenatural. Planta 1 e colher 100 é sobrenatural. Não é natural.
Havia um processo, e agora Isaac vive uma bênção gerando nele crescimento, e do outro lado essa bênção gerando inveja e perseguição. Deus prosperou tanto Isaac, que o rei tem que chamá-lo e dizer: vai embora. O rei Abimeleque tem que expulsar Isaac da terra, porque ele é um problema. A bênção dele, ela ofusca e incomoda os que não são abençoados. Gente, uma pessoa que vive o sobrenatural, ela sempre vai ser uma pedra no sapato de quem vive o natural. Uma pessoa que tem uma linguagem sobrenatural. Sabe o que é uma linguagem sobrenatural? É quando você não sabe o que fazer, e em vez de abrir a boca destrambelhado, você diz: eu vou orar. É quando você está angustiado e diz: eu vou falar com Deus. Isso irrita as pessoas. Como falar com Deus? Toma uma decisão. Como falar com Deus? Para de bobagem, vamos lá. Eu vou orar. Eu vou dobrar meu joelho. Gente, uma pessoa que escolhe viver o sobrenatural, ela incomoda muito, ela passa por sonso, ela passa por uma pessoa doida, problemática, e ela incomoda. Isaac incomoda. E eu pergunto: você está preparado para ser expulso de lugares simplesmente por aquilo que você carrega? Você está preparado para ser expulso de lugares simplesmente por carregar uma promessa, uma bênção sobre a sua vida? Não ache que a bênção de Deus sobre você vai atrair beijos e abraços e cafunés. A bênção sempre vai gerar ódio. A bênção sempre vai gerar problema. Por quê? Porque ela incomoda quem não consegue crer. Isaac chega com os celeiros cheios, e os filisteus se matam o dia inteiro, planta um para colher um. Deus está nos chamando para um tempo sobrenatural. Deus está nos chamando para vivermos um tempo, para deixar as pessoas olhando para nós com a boca aberta, dizendo: não é possível, não é possível. Os pastores de Abimeleque, eles tinham inveja de Isaac, porque os resultados de Isaac eram surpreendentes. Levante suas mãos para cá. Se prepara, porque os seus resultados vão ser surpreendentes. Se você entregar seu coração a Deus, se você tiver uma vida no altar, se você aprender a colocar Deus no trono, no lugar que é dele, se prepara, porque a tua mão não vai produzir igual a mão de todo mundo. Vai ter uma unção diferente na sua mão. Você vai trabalhar o mesmo turno, você não vai fazer hora extra, você não vai trabalhar de madrugada, você vai trabalhar a mesma quantidade, você vai plantar a mesma quantidade de semente, mas há uma unção de fertilidade que eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai ser diferente. E não adianta fazer conta, que a conta não vai explicar. E não adianta fazer matemática, que não vai explicar, não vai bater, não dá para pôr na lousa, porque vai ser sobrenatural. Eu creio. Eu creio. Eu creio. As pessoas vão olhar e vão fazer como falaram para Isaac: como eu faço tudo igual e tenho resultados inferiores? Como? As técnicas de cultivo são as mesmas. Cadê o segredo? Mesma água, mesmo solo, mesma semente, mesmo céu. Se não choveu para ele, não choveu para mim. A única explicação é sobrenatural. Eu quero ter uma vida pautada no sobrenatural. Você quer também? O grande diferencial de Isaac era a bênção. E eu creio que quando a Bíblia nos chama no Novo Testamento de templos do Espírito Santo, nós precisamos saber quem somos, saber o que carregamos. E é hora de nos posicionar, porque se nós somos templo da habitação do Espírito Santo, não tem como, gente, viver naturalmente. Não tem como. Não tem como a gente ler a Bíblia e querer tomar decisões naturais. Não tem como, alguma coisa está errada. Não tem como a gente dizer que crê em Deus e tudo que a gente espera, todo resultado que a gente espera é o mesmo resultado. Quando a gente anda no Espírito, é mais ou menos o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé não é a certeza daquilo que temos. A fé é a certeza daquilo que
Esperamos. Eu acordo com uma espera. Estou grávido. Eu acordo com uma espera, eu durmo com uma espera, eu como com uma espera, eu estou tomando banho com uma espera, eu estou no metrô com uma espera, porque eu sei, é a certeza daquilo que eu espero, e a prova das coisas que eu não vejo. Agora, o que eu acho mais lindo é o posicionamento de Isaac. Ele não está fazendo nada, ele só está prosperando, mas o ódio, a inveja vem, começa entulhando os poços que o pai dele abriu. Quando os poços que o pai dele abriu foram entulhados, ele decide procurar e abrir outros poços. E quando ele vai abrir o poço e acha água, eles esperavam Isaac achar a água, abrir o poço, e quando Isaac abriu o poço, eles iam e falavam: é nosso. O que eu acho lindo é a serenidade de Isaac. A capacidade de ver algumas coisas que ele lutou sendo tiradas dele, e ele simplesmente não se enroscar nisso, não ficar bravo com isso, não ficar furioso, porque, entulharam os poços do meu pai, me expulsaram da terra, e eu agora estou abrindo novos poços, e quando eu abro o poço, me arrancam esse poço, porque... Anota uma coisa no seu coração: o seu descanso não está se vão atacar você ou não. O seu descanso, o descanso do seu trabalho está na segurança do Senhor. É o Senhor. Nenhum desespero, nenhuma investida do inimigo, nem mesmo evidências ao seu redor vão roubar a convicção que você é sustentado pelo Senhor. É o que a palavra diz em Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Isso é natural ou sobrenatural? Naturalmente você pode tudo? Naturalmente você alcança tudo? Não, mas sobrenaturalmente tudo é possível ao que crê. Então eu vou te ensinar hoje 3 coisas baseadas na palavra de Deus, nessa experiência de Isaac, que você tem que se posicionar. Se você tiver bloco de notas, abra um bloco de notas para você anotar. Você tem que prestar atenção nisso. É a palavra de Deus para o seu coração hoje. Você vai guardar essa palavra no seu coração. Você vai sair daqui com ela acesa. É a forma como você vai viver o sobrenatural a partir de hoje. Você quer ter uma posição de viver o sobrenatural? Quem quer? Então a primeira coisa que você tem que guardar no seu coração: creia que você não depende do que o ímpio depende. Escreva: eu não dependo do que o ímpio depende. Se você está escrevendo, repita comigo: eu não dependo do que o ímpio depende. A Bíblia diz em Gênesis 26, 1, sobrevindo fome à terra, houve fome na terra, joga aqui para mim. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque. Houve fome aonde? Só na terra dos filisteus? Não, houve fome aonde? Na terra. Agora olha o 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Aonde que foi que ele formou lavoura? Na terra que tinha fome. E formou Isaac lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Sabe por quê? A resposta está em 2 Crônicas capítulo 32, versículo 8. Nós vamos ler no 3 juntos. 1, 2, 3. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá: Isaac plantava 1 e colhia 100. Isso não acontece com todo mundo. O que vai gerar a sua vida não é o que acontece com todo mundo. O que vai sustentar você, então não coloca o seu coração onde o ímpio coloca o seu coração. Não coloca os seus olhos nas ferramentas que todo mundo espera. Com você vai ser diferente. Com você vai ser sobrenatural. Então não fica triste porque está acontecendo com todo mundo e não está acontecendo com você, porque você não é todo mundo. A sua fé algumas vezes vai tentar ser sufocada pelo racionalismo, mas não deixe de crer. Continue lutando. Ache que dependa de Deus. O diabo quer que você pense que o seu resultado vai ser igual ao de muitos nessa terra,
porque já tentaram e não conseguiram, então eu não vou conseguir, porque já trabalharam nessa área e não deu lucro, e a minha casa não vai dar lucro, porque já fizeram esse curso e não conseguiram passar, e acham que os seus resultados é a estatística, e não é. Abra bem o seu coração. Se Deus é o Senhor da sua vida, se você crê em Yeshua HaMashiach, é o Cristo, Filho do Deus vivo, se Jesus Cristo é o seu Salvador, se você se consagra, se você serve ao teu Deus em espírito e em verdade, se você verdadeiramente o ama e crê na sua palavra, você não pode querer ter resultados do mesmo lugar que todo mundo tem. Com você vai ser diferente, o seu salário vai ser diferente, o seu ganho vai ser diferente, o seu relatório vai ser diferente, lá na sua empresa, não sei o que vai acontecer, mas vai ser diferente, tanto para o bem como para o mal, mas Deus está com você. Se você serve o Senhor, com você vai ser diferente, vai ser diferente. A terra está com fome, mas com você vai ser 100 por 1. Diga de novo: eu não dependo do que o ímpio depende. Pastor, está subindo a Selic, eu não sei se vai dar para financiar a casa, acabou de subir a taxa de juros, e eu estava doido para fazer o financiamento da minha casa. Você não depende da taxa Selic. Deus, para te dar esse apartamento, a Selic pode estar estourando em 10, 12, 15%. Se Deus quiser te dar esse apartamento, essa casa, esse sítio, essa casa na praia, Ele não precisa do que o ímpio depende. Quem vai ficar chorando na mesa de gerente de banco é o natural. O sobrenatural compra dobrando o joelho, dizendo: Senhor, eu creio que Tu pode me dar, Senhor, eu creio que o Senhor pode abrir porta, eu creio. E daqui a pouco vai ter gente batendo na porta da tua casa, dizendo: você não quer comprar isso aqui não? Mas eu não tenho dinheiro, o que você tem para me dar? E pode me entregar, porque com você vai ser diferente, com você vai ser diferente. Você não vai entrar na faculdade como todo mundo, você não vai passar na empresa, que vai ser diferente. A terra da fome, você vai plantar 1, vai colher 100. Se posicione para crer nisso. 2, se posicione, escreva: creia que a sua bênção, creia que a sua bênção não é o que você tem, mas é o que está no céu. Tem gente que fala assim: ai pastor, eu não sou abençoado, porque você está olhando para o que você tem. Sua bênção não é o que você tem, é o que está no céu. A Bíblia diz lá em Gênesis 18, 26, 18: e tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque ele tornou a abrir poços. Por que ele tornou a abrir poços? Porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-os os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Versículo 19: os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram que veio água, não veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque: a água é... Por isso Isaque deu o nome de Ezeque, porque discutiram com ele. Os pastores de Gerar eram cegos espiritualmente. Eles viam a água e achavam que aquela água iria matar a sede. E com inveja do Isaque, tudo que eles tinham que fazer era arrumar briga. Muitos servos de Deus, olhe para mim, às vezes têm dificuldade em perder. Muitos de nós temos uma dificuldade em perder. Agora, perder não significa derrotado, significa ficar sem. Ficar sem não significa derrota, apenas significa ficar sem. Quando Isaque abre o primeiro poço, Ezeque, e os pastores de Gerar contendam com ele, ele não briga, ele entrega o poço. Quando ele abre o segundo poço, imagine a raiva, hein? Num sol escaldante, sem água, cavar um poço não deve ser fácil não, porque para achar um lençol freático, você tem que cavar fundo. Achou o segundo poço, contenderam com ele, ele deu o nome de Sitna e foi embora. Porque ele entende que o que ele tem, a sua bênção, não é o que ele tem, mas é o que está no céu. Você quer esse poço? Tô.
Você quer o segundo poço? Tô. Mas eu vou continuar cavando e vou continuar achando água. Se eu cavar 1000 vezes, eu vou cavar e vou achar água. Eu não sei você vai cavar e vai achar areia. Pode ficando com o poço, porque a minha água não vem do que eu encontro debaixo da terra, vem da vontade de Deus. É isso que você tem que entender. Não, talvez você está apegado em uma coisa que já você não precisa. Deus tem uma fonte saciável. Não fique brigando por mesquinharia. Se posicione. Não fique perdendo a sua paz por bobagem. Entregue os poços. Mas eu quero, entregue, porque as pessoas uma hora vão entender que aquilo que te abençoa não vem do que está na sua mão hoje, mas vem do que está no céu. Seja como Isaac. Você quer esse poço? Toma para você. Só que você vai cair do cavalo, porque eu vou cavar de novo e vou achar água, e vou cavar de novo e vou achar água. Vocês vão cansar. Tanto que no terceiro poço ninguém arruma mais briga, porque entenderam que não era o poço, não era a água, mas era a bênção que vinha do céu e caía sobre ele. Seja tão aberto para entender que perder não é ser derrotado. Perder é apenas ficar sem. E se você ficar sem o que você tem hoje, amanhã Deus vai te dar. Mas não perca seu propósito. Não perca. Você não precisa agarrar a nada. Se agarrar a nada, eu vou agarrar e não vou soltar. Solta, irmão. Agarra só em Jesus. Não fica brigando por mesquinharia, não. Não fica perdendo a sua paz por empreguinho, não. Por coisinha, não. Que se querem teu lugar, lute para trabalhar, mas não se preocupe não, porque quem te colocou ali continua sentado no trono. E não é a cara feia ou o sorriso de alguém que vai manter você lá ou não. É o teu Deus. E te mandar embora, fique tranquilo, você vai cavar outro poço e vai achar água de novo. E se mandarem você embora, você vai cavar outro poço e vai achar água de novo. E se o Santander não, aqui não, o Bradesco vai ter que gerar água. E se o Bradesco não, o Itaú, e vai achar, porque não tem jeito. A sua bênção não é o que você tem, a tua bênção é o que está no céu, diz o Senhor. Confia em mim. Isaac não era passivo, que sonso, mas Isaac era convicto. Seja convicto diante dos nãos, seja convicto diante dos poços que entulharam, coisas que você falou era do meu pai, era meu. Seja convicto. É essa fé que me leva a viver para o sobrenatural, é essa posição, é olhar e dizer: está tudo bem, ainda que dá um nozinho na garganta, ainda que escorre uma lagrimazinha, porque a gente é gente, mas está tudo bem, vou cavar de novo. E Deus manda dizer: confia em mim, cava de novo, cava de novo, cava de novo, e você vai se surpreender, tem água. Deixa os poços que eles quiserem com eles, não é o chão que vai te abençoar, é eu que te abençoo, diz o Senhor. Cava de novo. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, isso é engraçado, né? Assim fixamos os olhos, onde? Não naquilo que se vê. Isso é muito doideira. Se alguém lhe falou que ele cheirou alguma coisa, fumou alguma coisa, está doidão. Mas isso aí é o sobrenatural. Isaías diz que as coisas de Deus aos homens naturais é loucura. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por que você está rindo? Eu estou vendo. Está doido, rapaz? Não tem nada aí. Eu estou vendo. Eu estou vendo que eu vou cavar de novo e vou achar água. Tira os olhos daquilo que todo mundo vê e comece a ver o universo sobrenatural, os milagres, os livramentos, o cuidado de Deus, a provisão, as portas que se abrem. Porque aquilo que se vê, a traça corrói, a ferrugem come, mas o que vem de Deus permanece. Você pode estar em Canaã, você pode estar na terra dos filisteus, você pode estar em Gerá, e a bênção te acompanha, a bênção te acompanha, a bênção te acompanha. Você não depende do que o ímpio depende. Se posicione. Você não depende do que tem, você depende do que o céu tem para te dar. Se posicione. E por fim,
Seja um guerreiro perseverante, pois o seu descanso, sabe qual é o lugar do seu descanso? O seu descanso é no lugar da sua prosperidade. A Bíblia diz em Gênesis 26, 22, que quando Isaac estava cavando o terceiro poço, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E aí, sabe quando a pessoa fala assim, não adianta atormentar, não adianta roubar, ele não vai parar. Não adianta entulhar poço, nós estamos ficando morrendo de sede, e o camarada não para de abrir poço. E ninguém discutiu por causa dele. E qual foi o nome do terceiro poço? Reobote. Sabe o que significa Reobote? Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. O seu lugar de descanso é o lugar que Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar e você vai descansar. Vai chegar uma hora que Deus vai te preparar um lugar, e nesse lugar haverá paz, e nesse lugar haverá tranquilidade. Nesse lugar Satanás não vai colocar o dedo, mas até que chegue esse lugar, continue sendo um guerreiro. Até que chegue esse lugar, continue com a enxada nos ombros. Cave, 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 cave. E quando todo mundo disser pare, porque não dá certo para ninguém, você diz, eu não dependo do que o ímpio depende. Cave, 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 cave. E quando todo mundo disser, para que você cavou? Você já foi roubado, já foi trapacearam com você, já mentiram. E você vai dizer, a minha bênção não vem desta terra, a minha bênção vem do céu. Cave, cave. Mas por que você não para? Porque a minha prosperidade vai me trazer descanso. Deus tem um lugar para mim. Eu creio que o sobrenatural só vem para quem persevera. O sobrenatural só vem para quem continua abrindo poços. Isaac procurava um lugar na terra, e se for preciso cavar outro poço, ele cavava. Deus não nos disse que iríamos ficar sem lutas, irmãos. As lutas virão, mas Ele disse que nós nunca seríamos derrotados. No fato de você estar lutando não significa que você será derrotado. Continue lutando, e se ficou sem, aprenda a ficar sem, mas continue no ringue. Se perdeu alguma coisa, fique em pé, porque o teu Deus tem muito mais para dar do que o diabo para roubar. O teu Deus é poderoso, o teu Deus é fiel, o teu Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus, se posicione. Eu não sei para quantos fracotes eu estou pregando aqui hoje, eu não sei para quantas pessoas na corda bamba eu estou pregando aqui hoje, mas Deus está dizendo, quer viver o sobrenatural, quer colher 100 vezes mais, quer ver eu tirar água de onde ninguém tira, posicione-se, tome uma postura, posicione-se, pare de invejar o ímpio, teu resultado não vai ser igual. Não adianta querer concorrer olhar os concorrentes da empresa. A tua empresa vai ser diferente, não vai ser igual. Você não vai depender do que todo mundo depende. Eu nunca esqueço, quando eu assumi a igreja em 2008, eu mudei de cargo na empresa, e o meu chefe falou, você precisa fazer contabilidade. Eu falava, meu Deus do céu, já tinha feito 5 anos de economia. Eu falei, não, tem que fazer, porque agora você vai assumir uma função de controladoria, tem que fazer contabilidade. E eu tinha acabado de assumir a igreja. Eu falei, Senhor, a Carla estava trabalhando numa faculdade, Deus abençoou tanto que eu tinha bolsa 100%, não pagava nada, mas a minha dor era a igreja. Meu Deus, como que eu vou de segunda a sexta-feira para a faculdade? Eu fiz um compromisso com Deus, que eu não iria à faculdade quinta-feira, eu não ia. Falei, Senhor, me ajuda, eu não vou para a faculdade quinta-feira. E as matérias mais difíceis eram de quinta-feira. E aí eu chegava na sexta-feira na faculdade, todo mundo falou, e aí eu falava, e aí, perdi muita coisa ontem? Ih, rapaz, sempre tá aqueles endemoniados, né? Rapaz, eu que estava aqui não entendi nada. Tipo assim, né? E você que não veio, então, já era. Rapaz, olha, a gente está até montando um grupo de estudo da matéria de quinta-feira, porque a matéria de quinta-feira está todo mundo de cabelo em pé. Eu falei, meu Deus. Fui conversar com os meus professores, expliquei a situação. A maioria deles falou, se você me entregar um trabalho complementar, eu te ajudo e tal, não sei o quê. E todo mundo falava, você vai pegar DP nessas duas matérias. Você vai ficar, você não vai para a faculdade. Eu não fui, irmão. De Gênesis, eu ia falar de Gênesis Apocalipse. De janeiro a dezembro. De Gênesis Apocalipse. De janeiro a dezembro. Daqui a pouco eu estou de alfa a ômega, né?
De janeiro a dezembro, eu não fui para a faculdade. Eu não pus o meu pé numa quinta-feira sequer. E eu me lembro que eu falava: Deus, eu só no dia da prova vou ter que faltar, porque... E as minhas provas das matérias de quinta-feira nunca eram de quinta-feira. Irmãos, as notas mais altas que eu tirei sempre foram as matérias de quinta-feira. Sempre foram as matérias que Deus mais me abençoava. Parece que eu não tinha dúvida das matérias. Sabe por quê? Porque eu não dependo do que o ímpio depende. Eu não luto com as armas que os ímpios lutam. Eu não me agarro ao que os ímpios se agarram, porque os meus recursos vêm do céu. Eu não tenho problema em soltar, em liberar. Eu não tenho problema, a gente supera, porque o meu Deus não vai me deixar desamparado. Se posicione hoje. Se posicione em nome de Jesus. E como é que você se posiciona? Cave. Reobote é o poço do alargamento. Reobote é o poço da expansão. Reobote é o lugar de morar. Eu quero profetizar Isaías 54 na sua vida. A Bíblia diz: alargue o lugar da sua tenda. Estenda as mãos para frente. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Verso 3: pois você se estenderá. Receba isso em nome de Jesus. Para a sua empresa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua profissão, para a sua área emocional, para a sua área de relacionamento. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Verso 10: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, diz o Senhor, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Sabe por que Isaac prosperava? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E agora vinha o profeta Isaías gritar aqui, ó: eu também tenho uma aliança com você, diz o Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Se posicione, pare de chorar e se posicione, pare de reclamar da vida e se posicione. Vai trabalhar cavando poços, vai estudar cavando poços, vai pregar o evangelho cavando poços, vai viver a sua família cavando poços. Se posicione, se posicione, se posicione. O que o ímpio subsiste, eu não subsisto. Eu não preciso do que está na terra, eu preciso do que está no céu. Abraão, roubar o teu carro, para de chorar, Deus vai te dar outro. Levar a tua casa, Deus vai te dar outra. Levar o teu emprego, Deus vai te dar outro. Ninguém vai parar o que Deus está fazendo. Homem nenhum vai barrar o que Deus está fazendo. Você não come da mão do homem, você come da mão de Deus. Os filisteus podem te odiar, podem te expulsar, mas ninguém rouba a prosperidade que vem do trono sobre a sua vida. Você vai plantar em Manaus, vai nascer 100 por 1, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Israel, nos Estados Unidos, e ninguém vai entender, porque não é a terra, não é o chão, não é a semente, não é o solo, não é a água, é o que você carrega. Se posicione, se posicione, tome uma posição. Tem gente brigando pelo primeiro poço ainda. Tem gente que está perdendo a oportunidade de crescer profissionalmente, porque está brigando por mesquinhagem. Tem gente que Deus já era para ter aberto escancarado uma porta, e você ainda está com nhenhenhê de besteira de Sitna, de Ezeque. Deus tem um rebote para você. Continue cavando. Mas estão bebendo da água que eu cavei. Deixe que bebam, porque enquanto eles precisam da água que você cava, Deus colocou no teu interior fontes de águas vivas. Enquanto eles ficam se saciando com uma aguinha aí que você cavou, Deus tem uma fonte a jorrar de dentro de você. Arrancam, tiram, mas não acaba. É igual o leão. O leão é o seguinte: uma vez um caçador falou: se você quiser matar um leão, certifique-se de matá-lo no primeiro tiro, porque se você não matá-lo no primeiro tiro,
ele mata você. Porque um leão ferido ainda é um leão. É isso que você tem que entender. O diabo pode atirar, mas ele não te mata. E você, se o Espírito está em você, um leão ferido ainda é um leão. Posicione-se, levante sua cabeça, volte a cavar os poços, abra o baú, traga os projetos de novo para cima da mesa, pega a caneta, pega papel, volte a falar daquilo que já mandaram você calar a boca. Volte a tocar em assuntos que todo mundo falou, isso não dá dinheiro, mas isso é o sonho da sua vida. Se o teu Deus não disse não, não há capeta que vai dizer não. Se o meu Deus não disse não, é porque ainda há esperança. Eu vou falar disso sim, porque quem abre porta é o meu Deus, quem fecha a porta é o meu. Mas eu ouviu quem? Ouviu quem? Cava, 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 creia. Mas minha renda não dá. Quem diz que é natural? Mas eu não ganho para isso. A hora que pedirem meu olerite, vai travar. E o sobrenatural está onde? Mas pastor, você não está entendendo. Ninguém é aprovado. Você não é todo mundo. Xarabacanta faz. Você não é. Você não come o mesmo resultado do ímpio. Não come. Olha para a igreja que você congrega. Olha para ela. Olha para o que Deus nos deu nos últimos anos. Olha, quitamos o imóvel sem fazer uma oferta especial. Só um dia que eu pedi, Deus levantou uma pessoa, algumas pessoas, 5 pessoas, para cobrir os 120 mil que faltava. Falei no domingo, na segunda-feira toco o telefone 5 da tarde. Está aí, pastor, 120 mil. Porque nós não precisamos do natural, é o sobrenatural. Nós vamos erguer essa nova igreja no sobrenatural. Nós vamos conquistar o Brasil, São Paulo, no sobrenatural. Você quer o sobrenatural? Feche os seus olhos. Peça perdão a Deus pela sua incredulidade, pela minha incredulidade. Fala: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe por muitas vezes falar que te amo e quero ser como todo mundo. Me perdoe, Senhor, porque algumas vezes eu fico ouvindo as pessoas e me rebaixo. Me rebaixo a experiência delas, me rebaixo o que acontece. Não, meu Deus, eu quero romper com o natural. Eu quero romper com o natural. Eu quero tirar essa revolta do meu coração. Desde que levem os poços. Ficar sem não é ser derrotado. Continua cavando, porque o final da história vai mostrar quem é quem. O final da história vai mostrar quem tem a bênção e quem não tem. Continue cavando, 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 com um sorriso no rosto. Mas já me roubaram 2 poços. Continue cavando. Mas pastor, já me engana. Continue cavando. Cala a boca, continue cavando. É sobrenatural. Xabachuri canta labas. Xandarabasuri canta e faz. Continue criando seus filhos no altar. É sobrenatural. Continue fazendo sua parte no seu casamento. Deus vai te honrar. Continue crendo. Continue servindo. É sobrenatural. É o vento que sopra dos 4 ventos. É sobrenatural. É sobrenatural, é sobrenatural. Você que está online aí, digite no chat, é sobrenatural. Digite aí. Eu não consigo ouvir teu aleluia, eu não consigo ouvir teu glória a Deus, mas eu posso ler aqui, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. É sobrenatural, é sobrenatural. Comece a ver pelos olhos da fé as coisas começando a acontecer. Comece a ver pelos olhos da fé as expansões, a expansão, o crescimento. Comece a ver pelos olhos da fé o seu novo posicionamento hoje.
Glória, 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 glória. Fala comigo bem alto: eu não dependo do que o ímpio depende. Fala de novo: eu não dependo do que o ímpio depende. Alma, corpo, espírito, escuta bem, eu não dependo do que o ímpio depende. O meu trabalho, minha família, não depende do que o ímpio depende. Diga mais alto agora: alma, corpo e espírito. Aprenda, não é o que eu tenho, é o que está no céu. Não é o que eu tenho, é o que está no céu. Se te levarem os poços, fique tranquilo, o céu está cheio de poços para você. Diga comigo: corpo, alma e espírito, persevere, porque o seu descanso está na prosperidade. Você só vai descansar quando Deus te prosperar. Vai chegar uma fase, estenda a sua mão para frente, você vai perceber que Deus chegou à prosperidade. Você vai perceber, você vai falar: meu Deus, que paz é essa? Meu Deus, que momento é esse? Aí Deus vai dizer: é o Reobote, esse é o poço que você vai morar nele, vai viver isso. Eu profetizo Reobote na sua vida.